O cheiro de alho e alecrim do restaurante caro pairava no ar, denso e sufocante, quase tão pesado quanto o silêncio que se instalava sempre que o pai da minha noiva, o Sr. Armando Barros, decidia fazer uma pausa dramática em seu monólogo sobre o mercado de ações. Eu estava sentado à mesa, sentindo o colarinho da minha camisa, a única que eu considerava apropriada para jantar, um pouco apertado demais. Do outro lado da mesa, Letícia, minha noiva, sorria para o pai dela, um sorriso brilhante e polido que não alcançava seus olhos. Seus olhos, quando encontravam os meus, carregavam uma pontada de decepção, uma que eu havia me acostumado a ver nos últimos meses. Estávamos comemorando o aniversário de 60 anos de Armando. A família inteira estava lá. A mãe de Letícia, Sônia, com suas joias que pareciam pesadas demais para seu pulso fino. O irmão dela, Ricardo, que trabalhava no banco do pai e falava exatamente como ele. E a esposa de Ricardo, Patrícia, que passava a maior parte do tempo olhando seu reflexo na parte de trás de uma colher. E eu, Lucas, o futuro genro, o fundador de uma startup de logística que, aos olhos deles, era pouco mais que um hobby glorificado que mal pagava as contas. Armando ergueu sua taça de vinho, um tinto caro que ele fez questão de anunciar que custava mais do que o meu aluguel mensal. Um brinde a mim, ele disse, e todos riram como se fosse a coisa mais espirituosa do mundo. E um brinde à família, aqueles que entendem o valor do trabalho duro e da ambição. Seu olhar pousou em mim por um segundo, o suficiente para que a indireta atingisse seu alvo com a sutileza de um martelo. Eu apenas sorri e tomei um gole de água. Eu estava acostumado. Nos últimos 2 anos, desde que o negócio de Letícia e eu ficou sério, eu me tornei o saco de pancadas silencioso da família Barros. O exemplo do que não ser. O artista sonhador em um mundo de realizadores pragmáticos. Então, Lucas, disse Sônia com aquela sua voz falsamente doce. Letícia nos disse que as coisas estão um pouco lentas no seu pequeno projeto. Você já pensou em procurar um emprego de verdade? Armando poderia arranjar algo para você no banco. Talvez no arquivo? Ricardo deu uma risadinha. Cara, pelo menos você teria um contra-cheque estável. Letícia merece estabilidade, não acha? Senti a mão de Letícia apertar a minha por baixo da mesa, mas não era um gesto de apoio. Era um aviso. Não diga nada. Não comece uma cena. Eu respirei fundo, o cheiro de alecrim agora me enjoando. Agradeço a preocupação, Sônia, mas estou feliz construindo a Conectalog. Leva tempo, mas o potencial está lá. Armando bufou. Potencial não paga as contas, filho. Potencial não compra uma casa em um bom bairro. Potencial não dá à minha filha o estilo de vida que ela merece. Foi então que Letícia retirou a mão dela da minha. Ela se endireitou na cadeira, virou-se para mim e, na frente de toda a sua família sorridente e presunçosa, ela desferiu o golpe. Pai, você está certo, disse ela, sua voz alta e clara, cortando o murmúrio do restaurante. Eu amo o Lucas, mas eu não posso passar o resto da minha vida esperando que o potencial dele se transforme em algo real. Estou cansada de dar desculpas para minhas amigas sobre por que ainda moramos em um apartamento alugado e por que meu anel de noivado não é... Bem, você sabe. Ela olhou para o anel de diamante de Patrícia que brilhava como um farol sob as luzes do restaurante. Eu mereço mais do que alguém que ganha tão pouco. Mereço um homem que possa me proporcionar segurança, não apenas sonhos. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Os outros clientes nas mesas próximas se viraram para olhar. O garçom, que se aproximava com a conta, parou no meio do caminho. Senti o rosto de todos em mim, uma mistura de pena, desprezo e curiosidade mórbida. Eles estavam assistindo à minha execução pública, mas eles não sabiam do segredo que eu guardava há 3 semanas. O segredo que estava queimando um buraco no meu bolso, na forma de um pequeno anel de veludo que continha um diamante que faria o de Patrícia parecer um pedaço de vidro. O segredo de que, enquanto eles me viam como um fracassado, a Global Dynamics Corp, uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, via a Conectalog como o futuro. E eles tinham acabado de comprar esse futuro de mim por uma quantia que faria a fortuna de Armando Barros parecer dinheiro de troco. Eu olhei para Letícia, a mulher que eu pensei que amava, e a vi pela primeira vez pelo que ela realmente era. E naquele momento, a dor em meu peito se transformou em uma calma fria e cristalina.
O jogo deles havia acabado, e eu estava prestes a mudar as regras. Quando conheci Letícia, há 4 anos, em uma galeria de arte, ela não era assim. Ou talvez fosse, e eu estava cego demais para ver. Ela era vibrante, cheia de vida, e parecia genuinamente fascinada pelo meu sonho. Eu tinha acabado de sair do meu emprego corporativo em TI, um lugar seguro e sem alma que estava me matando lentamente, para apostar tudo em uma ideia: a ConnectaLog. A ideia era simples, mas ambiciosa. Criar uma plataforma de software baseada em IA para otimizar rotas de entrega para pequenas e médias empresas, permitindo que competissem com os gigantes da logística. Nos primeiros dias, éramos apenas eu, meu cofundador, Miguel, e um mar de café e código em meu pequeno apartamento. Eu investi todas as minhas economias, vendi meu carro decente por um modelo mais antigo e barulhento, e aprendi a viver com um macarrão instantâneo e sanduíches de queijo. Letícia, no início, parecia apoiar. Ela trazia comida para o apartamento, ouvia minhas frustrações e celebrava as pequenas vitórias, como conseguir nosso primeiro cliente piloto. "Você é um gênio, Lucas", ela costumava dizer, traçando os diagramas que eu desenhava em um quadro branco. "Um dia, todo mundo vai saber o nome da ConnectaLog." O problema começou quando ela me apresentou a sua família. O jantar inicial foi um interrogatório velado. Armando Barros, com seu aperto de mão que testava a força e seu olhar que avaliava o valor, não ficou impressionado. "Logística, hein?" ele disse, como se eu tivesse dito que colecionava tampinhas de garrafa. "Mercado competitivo, margens baixas." Tentei explicar a tecnologia, o modelo de assinatura, o potencial de escalabilidade. Ele apenas acenou com a cabeça, já me descartando. Sônia, a mãe dela, foi mais sutil. "É tão corajoso da sua parte, Lucas. Largar um emprego estável para seguir uma paixão." Letícia sempre foi atraída pelos tipos criativos. A palavra criativo foi dita com o mesmo tom que alguém usaria para desempregado. Com o tempo, a influência deles começou a corroer Letícia. As conversas sobre o futuro mudaram. Não era mais quando a ConnectaLog decolar, mas se a ConnectaLog decolar. Ela começou a encaminhar anúncios de emprego para mim. "Só para ter um plano B, amor." As comparações se tornaram mais frequentes. Patrícia e Ricardo acabaram de voltar da Itália. O bônus dele este ano foi incrível. Ou, a amiga da minha mãe, a filha dela, casou-se com um cirurgião. Compraram uma casa no Morumbi. Eu continuei trabalhando, despejando 80, 90 horas por semana na startup. Miguel e eu estávamos fazendo progressos reais. Conseguimos uma rodada de financiamento anjo, contratamos nossos primeiros funcionários, e o software estava funcionando lindamente. Mas para a família Barros, e cada vez mais para Letícia, os únicos marcos que importavam eram os que podiam ser pendurados em uma parede ou estacionados em uma garagem. A pressão aumentou quando ficamos noivos. Eu a pedi em casamento de forma simples, em um piquenique no parque onde tivemos nosso primeiro encontro. O anel não era extravagante, uma peça vintage que eu sabia que ela amaria, ou que a antiga ela amaria. Ela disse sim, mas eu vi um flash de decepção em seus olhos quando viu o anel. Mais tarde ela o chamou de clássico e discreto, um eufemismo para pequeno. Nos meses que se seguiram, a situação piorou. Letícia insistia em jantares de domingo com sua família, que se tornaram sessões semanais de humilhação sutil. Eles me perguntavam sobre receita, número de clientes, lucratividade. Cada resposta que eu dava era recebida com acenos de cabeça condescendentes e olhares de pena. Eu era o projeto de caridade, o namorado fracassado que a filha deles estava tentando consertar. A pior parte era o silêncio de Letícia. Ela nunca me defendia. Ela apenas se sentava lá, torcendo o guardanapo no colo, às vezes até concordando com "O papai só está preocupado, amor." A preocupação deles parecia notavelmente com desprezo. 6 meses atrás, a grande oportunidade surgiu. A Global Dynamics Corp, um titã da tecnologia, demonstrou interesse em adquirir a ConnectaLog. Eles viram o que a família Barros não conseguia: o poder da nossa IA, a elegância do nosso código. As negociações foram intensas e secretas. Eu vivia em um mundo duplo, passando os dias em reuniões confidenciais com advogados e executivos, e as noites sendo questionado sobre por que eu ainda não conseguia pagar a entrada para uma casa.
Decidi manter a aquisição em segredo de Letícia e sua família. No início foi por razões práticas. Os NDAs eram rigorosos. Mas depois, tornou-se algo mais. Tornou-se um teste. Eu queria surpreendê-la. Queria chegar um dia e entregar a ela as chaves da casa dos seus sonhos. Dar a ela o anel de casamento que faria suas amigas ficarem com inveja. Provar a todos eles que estavam errados. Eu queria ver o olhar em seus rostos. Mas mais profundamente eu queria saber se ela ainda estava comigo, com o Lucas que vivia de macarrão instantâneo, ou se ela estava apenas esperando por uma versão mais rica de mim. 3 semanas antes do aniversário de Armando, o acordo foi fechado. Miguel e eu vendemos a ConectaLog por uma quantia que mudou nossas vidas para sempre. A notícia ainda não era pública, aguardando um anúncio oficial da GDC. Eu estava flutuando. Eu tinha conseguido. Eu tinha provado a todos que estavam errados. Na semana seguinte, fui a uma joalheria exclusiva e comprei um novo anel. Um diamante azul de 5 quilates, impecável e deslumbrante. Eu o carregava no bolso, esperando o momento perfeito. Pensei em fazer isso na festa de aniversário de Armando, para transformar a noite em uma celebração dupla. E agora, aqui estávamos nós. O anel de veludo no meu bolso parecia pesar 1 tonelada. O desprezo no rosto de Letícia era claro como o dia. E a verdade da situação me atingiu com força total. O teste havia acabado. Ela não estava esperando por mim. Ela estava esperando por uma conta bancária. E na sua mente, eu tinha falhado. As palavras de Letícia pairaram no ar, pesadas e feias. Eu mereço mais do que alguém que ganha tão pouco. O rosto de Armando Barros exibia um sorriso presunçoso de vitória. Sônia parecia triunfante, como se sua filha finalmente tivesse caído em si. Eu olhei para Letícia, e pela primeira vez não senti um pingo de amor, apenas uma decepção gelada. A mulher que eu planejava passar o resto da minha vida tinha acabado de me vender por um anel maior e uma casa no Morumbi. Eu não explodi. Eu não gritei. A raiva que borbulhava dentro de mim era fria e precisa. Era a raiva de um homem que havia sacrificado tudo por um sonho, apenas para ser ridicularizado por aqueles que nunca entenderam o que é o sacrifício. Calmamente peguei meu guardanapo de linho, limpei os cantos da boca e o coloquei sobre a mesa. Então, olhei diretamente para Letícia. Você está absolutamente certa, eu disse, minha voz baixa, mas carregando todo o peso da sala. O sorriso dela vacilou, surpresa com a minha concordância. Você merece mais, continuei, olhando para cada membro de sua família. Você merece alguém que se encaixe neste mundo de aparências e extratos bancários. Alguém cujo valor possa ser medido em bônus anuais e marcas de carros de luxo. Armando se inclinou para a frente, o sorriso voltando. Finalmente o rapaz está entendendo. Oh, eu entendo perfeitamente, respondi, meu olhar fixo em Armando. Eu entendo que passei os últimos 4 anos sendo julgado por uma métrica que vocês veneram, mas que na verdade não compreendem. Vocês falam de ambição e trabalho duro, mas não reconheceriam nenhum dos dois se estivessem bem na frente de vocês. Eu me virei de volta para Letícia. Você está cansada de dar desculpas para suas amigas? Cansada do meu potencial? Bem, deixe-me esclarecer as coisas para você, para que não precise mais se preocupar. Houve um movimento sutil na mesa. A confusão começou a substituir a presunção em seus rostos. Meu pequeno projeto, eu disse, fazendo aspas no ar. A ConectaLog, como vocês gostam de chamá-lo com tanto desdém, teve algumas semanas interessantes. Acontece que, enquanto vocês estavam preocupados com o tamanho do meu anel de noivado, a Global Dynamics Corporation estava um pouco mais interessada no nosso algoritmo de otimização de IA. O nome Global Dynamics Corp pairou no ar. Até mesmo Armando, em sua bolha de banco de investimentos, conhecia aquele nome. Era um gigante, uma baleia no oceano da tecnologia. Vi a testa de Ricardo franzir em confusão. Eles gostaram tanto do nosso potencial, continuei, saboreando a palavra, que decidiram comprá-lo. O acordo foi fechado há 3 semanas. A ConectaLog foi adquirida pela GDC por R$ 57 milhões. O silêncio na mesa foi ensurdecedor.
O único som era o tinido distante de talheres de outra mesa. O sorriso de Armando desapareceu, substituído por uma expressão de choque absoluto. Sônia levou a mão à boca, seus olhos arregalados. Ricardo parecia ter engasgado com o ar, mas o meu foco era Letícia. Seu rosto passou por uma série de emoções em rápida sucessão. Confusão, descrença, e então, quando a realidade se instalou, um horror lento e crescente. Seus olhos se arregalaram e a cor sumiu de seu rosto. Ela olhou para mim como se eu fosse um fantasma. Lentamente, deslizei minha mão no bolso e tirei a pequena caixa de veludo. Não a abri. Apenas a coloquei sobre a mesa, entre nós. Eu ia te dar isso esta noite, eu disse em voz baixa. Eu ia pedir que você se casasse comigo de novo, com isto. Pensei que poderíamos comemorar o fim da nossa luta e o começo da nossa vida. A vida que você disse que merecia. Os olhos de Letícia estavam fixos na caixa, suas mãos tremendo. Mas você me mostrou esta noite, de forma muito clara, o que você realmente valoriza. E não sou eu, é isto. Eu bati levemente na caixa. Ou o que você pensa que está aqui dentro. Eu me levantei, minha cadeira raspando suavemente no chão polido. Tirei minha carteira, peguei algumas notas de 100 e as coloquei sobre a mesa. Isto deve cobrir a minha parte. Então olhei para Letícia, seus olhos agora cheios de lágrimas de pânico e arrependimento. Eu estendi minha mão. O anel, eu disse calmamente. Ela olhou para sua mão, para o anel de noivado vintage que ela agora desprezava. Lucas, por favor. Ela sussurrou, sua voz embargada. Eu não sabia. Eu sei que você não sabia. Interrompi. Esse era o ponto. O teste acabou, Letícia. Com os dedos trêmulos, ela tirou o anel e o colocou na minha palma estendida. Fechei minha mão sobre ele. Obrigado pela clareza, eu disse a toda a família. Então peguei a caixa de veludo da mesa, coloquei-a de volta no bolso e me virei. Enquanto eu caminhava para fora do restaurante, deixando para trás o silêncio atordoado da família Barros, ouvi Letícia começar a soluçar. Não olhei para trás. A brisa da noite lá fora nunca pareceu tão fresca, tão limpa. Eu não tinha perdido nada naquela noite. Eu tinha me libertado. E a vida que eu estava prestes a construir seria inteiramente minha. A caminhada do restaurante até meu carro foi surreal. O zumbido da cidade parecia distante, abafado pelo som do meu próprio coração batendo, não com dor, mas com uma adrenalina pulsante de libertação. Cada passo me afastava mais daquela sala sufocante, daquela vida de julgamentos e expectativas superficiais. Quando me sentei ao volante do meu velho e barulhento carro, o mesmo carro que tinha sido motivo de tantas piadas veladas, não pude deixar de sorrir. Este carro, este símbolo do meu fracasso, tinha me levado a mais reuniões de negócios e sessões de codificação noturnas do que o BMW de Armando jamais veria em uma vida inteira de viagens ao clube de campo. Liguei o motor, e o som irregular era como música para meus ouvidos. Eu não fui para casa. Em vez disso, dirigi sem rumo pelas ruas de São Paulo, as luzes da cidade se transformando em um borrão de neon através do para-brisa. Eu refazia a cena na minha cabeça, não com arrependimento, mas com uma clareza impressionante. O rosto chocado de Armando, a ganância surgindo nos olhos de Sônia e o pânico devastador no rosto de Letícia. Ela não estava chorando pela perda de mim. Estava chorando pela perda do estilo de vida que acabara de jogar fora. Depois de cerca de 1 hora, meu telefone começou a tocar. Era Letícia. Rejeitei a chamada. Ela ligou de novo. Rejeitei. Então as mensagens de texto começaram a chegar, uma enxurrada de desespero e desculpas fabricadas às pressas. Lucas, precisamos conversar. Foi tudo um mal-entendido. Meu pai me pressionou a dizer aquilo. Eu não queria. Eu te amo. O dinheiro não importa. Por favor, me ligue. Eu cometi um erro terrível. Li as mensagens com um distanciamento clínico. A frase, o dinheiro não importa, era particularmente irônica, vinda da mulher que, 1 hora antes, havia me humilhado publicamente por não ter o suficiente. Desliguei o telefone. Eu precisava de silêncio. Acabei em um bar simples e tranquilo em um bairro que eu mal conhecia. Pedi um uísque e sentei-me em um canto, observando as pessoas.
Eram pessoas normais, vivendo suas vidas, rindo, conversando, alheias ao drama que acabara de se desenrolar. Senti uma onda de gratidão por esse anonimato. Eu refleti sobre o quão perto eu cheguei de cometer o maior erro da minha vida. Eu tinha amado Letícia, ou pelo menos a ideia que eu tinha dela. Mas o amor dela era condicional. Um contrato com cláusulas financeiras que eu não sabia que existiam. A família dela não a corrompeu. Eles apenas regaram uma semente que já estava plantada. Passei os dias seguintes em um estado de produtividade focada. Liguei para meu advogado para finalizar os últimos detalhes da aquisição. Entrei em contato com um corretor de imóveis para começar a procurar um novo lugar para morar. Um lugar que não tivesse as memórias fantasmagóricas de Letícia. E liguei para Miguel. Acabou, eu disse a ele ao telefone. O acordo? O que aconteceu? Ele perguntou alarmado. Não, o acordo está ótimo. Falo de Letícia. Acabou. Contei-lhe a história toda. Ele ficou em silêncio por um momento e depois começou a rir. Não uma risada cruel, mas uma risada de alívio e exasperação. Cara, eu nunca gostei dela. Ele finalmente admitiu. Sempre achei que ela te via como um bilhete de loteria que ela não tinha certeza se seria premiado. Ele estava certo. E o mais louco era que o bilhete tinha sido premiado. Ela apenas o rasgou antes de verificar os números. Uma semana depois, a notícia da aquisição da ConectaLog se tornou pública. Explodiu na comunidade de tecnologia e nos círculos financeiros. Meu nome e o de Miguel estavam em todos os lugares. Meu telefone, que eu finalmente liguei de novo, não parava de tocar com ligações de velhos amigos, ex-colegas e recrutadores. E claro, da família Barros. Armando me ligou. Sua voz era irreconhecível, cheia de uma falsa cordialidade pegajosa. Lucas, meu rapaz, que notícia fantástica. Eu sempre soube que você tinha o que era preciso, um verdadeiro visionário. Precisamos almoçar, celebrar. Eu o cortei. Senhor Barros, com todo o respeito, o senhor deixou seus sentimentos sobre meu potencial bem claros. Não acho que tenhamos mais nada para conversar. E desliguei. A verdadeira prova do meu empoderamento, no entanto, veio alguns meses depois. Eu tinha me mudado para uma cobertura deslumbrante com vista para a cidade. Eu estava no processo de planejar minha próxima aventura, talvez viajar pelo mundo por um ano antes de começar um novo empreendimento. Uma tarde, meu interfone tocou. Era Letícia. Meu primeiro instinto foi dizer ao porteiro para mandá-la embora, mas algo me fez hesitar. Eu precisava encerrar isso nos meus termos, cara a cara. Eu a deixei subir. Ela parecia diferente. Mais magra, com olheiras sob os olhos. O brilho caro que ela sempre usava havia sido substituído por uma aparência de cansaço. Ela entrou no meu apartamento e seus olhos percorreram o espaço, a vista, a arte nas paredes. Vi a dor do arrependimento em seu rosto. Lucas, eu tenho sido um inferno, ela começou. Eu sei que o que eu fiz foi imperdoável, mas eu era jovem, estúpida, influenciada pela minha família. Eu te amo de verdade. Eu sinto sua falta. Eu a ouvi. Deixei-a dizer tudo o que precisava. Quando ela terminou, eu apenas acenei com a cabeça. Eu acredito que você se arrepende, Letícia. Eu disse calmamente. Você se arrepende de ter perdido tudo isso. Eu gesticulei para o apartamento ao nosso redor. Mas você não sente minha falta. Você sente falta do que eu posso te proporcionar. E a mulher que eu quero ao meu lado é aquela que estaria aqui mesmo que eu ainda estivesse comendo macarrão instantâneo no meu antigo apartamento. As lágrimas escorreram pelo rosto dela. As pessoas podem mudar. Sim, podem, concordei. Eu mudei. Eu não sou mais o homem que aceitaria ser tratado como você e sua família me trataram. Desejo-lhe o melhor, Letícia. De verdade. Mas nós terminamos. Eu a acompanhei até a porta. Não houve mais súplicas. Acho que ela finalmente entendeu. Enquanto o elevador descia, senti um peso final ser tirado dos meus ombros. Eu não era mais definido pelo julgamento deles ou pela minha necessidade de provar meu valor. Eu era livre. E no meu bolso senti o contorno da pequena caixa de veludo que eu guardei não como uma lembrança dela, mas como um lembrete para mim mesmo. Nunca mais aceite um amor que venha com uma etiqueta de preço. O que você faria no meu lugar?
Teria dado a ela uma segunda chance, acreditando que as pessoas podem realmente mudar, ou você concorda que o erro dela foi uma revelação de seu verdadeiro caráter? Você acha que eu agi certo ao expor a verdade daquela forma na frente de toda a família dela? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Eu quero muito saber o que você pensa.